Olá, eu me chamo Gabriela, sou advogada especialista em demandas envolvendo empresas. E nesse vídeo eu quero falar com você que é prestador de serviços, seja você um profissional liberal ou então dono de uma empresa que presta serviços para o consumidor final. E vou falar sobre as três formas que nós temos de cobrar judicialmente aquele devedor, aquele cliente que deixou de pagar o serviço ou deixou de pagar alguma parcela do que foi acordado entre vocês. E nós temos algumas formas de cobrança judicial, e a forma que a gente vai escolher para cobrar o seu cliente depende muito da forma como você se preparou para essa ação. A gente sabe que a ação judicial, ela nunca é o ideal, a gente nunca espera que ela vá acontecer, mas infelizmente é uma realidade que às vezes alguns clientes irão deixar de pagar e você precisa estar preparado para esse tipo de situação. Então, a forma como a gente vai ingressar judicialmente depende da forma como você se preparou para esse processo. Então, vamos lá. A primeira forma de ação que nós temos é a ação de cobrança. Essa ação, ela segue um procedimento normal, como qualquer outro processo, que é quando você não se preparou em praticamente nada. Você não tem nenhum contrato de prestação de serviços, você não tem nenhum print de conversa, você fez aquilo tudo verbalmente, pessoalmente, fez a negociação pessoalmente com esse devedor. O serviço foi realizado e você às vezes depende de testemunhas, pessoas que viram aquela negociação, pessoas que viram você executando o serviço, e aí você precisa provar para o juiz que esse serviço foi realizado e que precisa ser pago. Então, a gente vai para uma ação de cobrança, que é uma ação que segue todo o procedimento normal, tendo que ter audiência para ouvir testemunhas, às vezes perícia, para a gente poder convencer o juiz que aquilo foi feito, e depois de convencido o juiz, a gente passa para uma fase de execução, onde a gente vai poder intimar a pessoa para realizar o pagamento, e o juiz vai ter formas ali de obrigar a pessoa a pagar. Já a segunda forma que nós temos é quando você se preparou um pouquinho mais. Você tem ali, por exemplo, um print de conversa, onde está toda a negociação, isso já é aceito pelo nosso judiciário. Você tem fotos do serviço, você tem vídeos, você tem algum registro de que esse serviço foi realizado e que o cliente não lhe pagou. Então, no caso da ação monitória, é uma ação meramente documental, onde a gente não vai precisar necessariamente de testemunha, de perícia, a gente já tem documento suficiente para provar para o juiz que aquele serviço foi realizado. Mas o detalhe é, a gente ainda precisa provar para o juiz. A gente ainda precisa convencer o juiz de que aquilo foi realizado e só então passar para a fase de execução. E a terceira forma que nós temos, que é a ideal, a que nós mais queremos, é a ação de execução, onde você já entra direto na fase de execução. Você não precisa convencer o juiz de que você tem razão. Você já tem todos os documentos necessários para que você consiga já começar executando. Então, o juiz, ele simplesmente intima o devedor para pagar em 3 dias na fase de execução. E se ele não pagar, a gente tem outras medidas aí para obrigá-lo a realizar esse pagamento. Então, quando é que a gente vai conseguir passar direto para essa fase de execução e cobrar um devedor diretamente por uma execução judicial? A maioria das vezes é justamente quando a gente tem um contrato de prestação de serviços todo bonitinho, com todas as cláusulas importantes que delimitaram aquela negociação, assinado pelo devedor e que segue todos os parâmetros que a lei exige. Porque ainda tem isso, às vezes a pessoa até faz um contrato de prestação de serviços, mas ele não observa todos os requisitos da lei, que não são poucos. Às vezes a pessoa acaba utilizando um contrato de modelo da internet que não tem todas as regras, que não tem todos os detalhes que a lei exige para cada tipo de serviço, para cada tipo de cliente. Então, é importante que você elabore um contrato de prestação de serviços com um profissional habilitado, especialista na elaboração desse tipo de documento,
para que você consiga abarcar todos os detalhes que envolvem cada situação e então estar com as suas provas suficientes para ingressar diretamente com a ação de execução. E por que que nessa ação você não precisa convencer o juiz? É porque ele bate o olho nos seus documentos e já vê, não, isso daqui está tudo certo. Então, ele nem precisa mais pensar, ele só intima o devedor para realizar o pagamento. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu oriento os meus clientes a sempre realizarem um contrato de prestação de serviços, cumprindo todas as formalidades que a lei exige. E se você está passando por uma situação parecida, não hesite em procurar um advogado especialista nesse tipo de situação para lhe ajudar a crescer ainda mais o seu negócio e evitar qualquer tipo de risco e trazer mais segurança para o seu ambiente empresarial.